Bíblica da Alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos juntos, porque estamos iniciando uma nova série, na verdade um novo curso. Ela vai durar um pouquinho mais, onde nós vamos falar dos princípios bíblicos, né? As lições que nós podemos tirar de grandes personagens bíblicos. Eu tenho certeza que você não vai perder nenhuma aula, vai ficar aí na bênção, sendo edificado pela Escola Bíblica da Alma, e com certeza é o Espírito Santo que vai aí falar e vai trazer vida a essa palavra. Porque, queridos, estamos falando de homens e mulheres especiais demais, que vai nos impactar, que vai mudar a nossa realidade. Porque o que viveram lá vai trazer lições hoje para a nossa vida, porque a Bíblia, ela é viva, amém? E o Espírito Santo, ela vivifica ainda mais, queridos, essa palavra, quando ela chega aos seus ouvidos aí, porque ela não volta vazia, amém? Então quero te convidar a mergulhar comigo, você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a história dos personagens, porém, mais do que isso, a lição que eles possam estar nos oferecendo, tanto de bom para seguirmos o exemplo, ou também, queridos, muitos deles tiveram um péssimo exemplo, e isso também fica como lição para que a gente não faça, amém, queridos? A Bíblia vai dizer que a gente aprende na sabedoria a escutar os sábios, a instrução. Então, quando a gente ouve a palavra do Senhor, também discerne aquele caminho que é perigoso, que nós não devemos ir. Louvado seja o Senhor, que essas pessoas podem nos passar. Pessoas como eu e você, pecadores, errôneos, desde sempre. Inclusive, Milene, da onde a gente começa? Vamos começar do início. Eu quero te convidar à origem de todas as coisas, porque homens, desde o princípio, falharam, caíram, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, restituiu, queridos, esse lugar tão especial em Cristo Jesus, de sermos salvos, de sermos lavados e remidos, de sermos santificados nele. E a partir dessa justificação, hoje nós temos acesso novamente ao mundo espiritual. Através de Cristo Jesus, nesse lugar é onde nós devemos estar. Amém? Então quero te convidar a conhecer um pouquinho mais comigo, e você vai nessa jornada, amém? Entendendo, discernindo, compartilhando do jeitinho que a gente costuma fazer. Eu quero inclusive agradecer todo o carinho, viu, que eu tenho recebido. Gente, é Ele, é o Espírito Santo de Deus para nos sustentar, para nos capacitar, e tudo que eu falo vem dele, amém, queridos? Que a gente pergunta para ele e ele vai trazendo discernimento através de estudo da palavra, através da meditação. Então faça isso também, além da Escola Bíblica da Alma, além de você estar aí, porque eu tenho certeza que está firme e forte na sua igreja, em comunhão, naquele discipulado, naquele estudo bíblico, naquela palavra poderosa do culto, mas também tire o seu tempinho aí no seu devocional, no seu templo, para também, querido, discernir esse lugar de aprendizagem. Glória a Deus, o Senhor nos deu, amém? Então vamos lá? E como eu falei, vamos voltar à origem de tudo. Qual é a história bíblica, querido? Tem um início. O início, o princípio é Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. E assim, em Deus, nessa jornada linda, toda a criação se fez. Inclusive, tudo isso que a gente pode ver, contemplar, os nossos olhos saltam. Amém, gente? Que maravilha tudo isso que o Senhor formou. Se você colocar aí no seu entendimento, é impossível explicar essa natureza tão linda, esse lugar tão extraordinário que o Senhor fez para nos abençoar.
é impossível. Aí em qualquer lugar onde você está, você abre a janela e já pode contemplar tudo isso. Então o sol, a lua, as estrelas, os montes, um passarinho voando. Meu Deus, que coisa mais linda. Milene, nem tem janela aqui, então ó, abre a janela da alma e veja tudo que o Senhor já fez, já nos trouxe numa realidade que, por mais que queiram aí, queridos, estarem sempre comprovando alguma coisa, o que a gente percebe pela Bíblia é que a natureza, ela revela toda essa grandiosidade de Deus. A criação revela a manifestação do Senhor. Então a pessoa crendo, não crendo, tem que dar glória a Deus e aleluia, porque esse ser chamado Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele é real e ele criou todas essas coisas nele, amém? Mas existe um lugar a qual eu quero te chamar a atenção da parte da criação de Deus, em especial a formação do homem, aleluia! E hoje nós vamos falar as lições que Adão nos deixou. Eu tentei separar aqui, queridos, Adão da Eva. Eu não sei se eu vou ter êxito nessa missão, mas eu creio que hoje e amanhã vamos ter um único estudo, viu? Então você fica ligado, porque tem coisas e princípios que nós vamos estar estudando hoje, que nós vamos retornar amanhã, ou vamos completar amanhã com Eva, porque aquilo que Deus uniu, querido, ninguém separa, amém? Então a posse aí também na tua vida, em nome de Jesus. Porque eu tentei separar um pouquinho as devidas aprendizagens, tanto com Adão e Eva. Então, por mais que serão dois, né, caminhos aqui, eu pude perceber também que muitas coisas eles tiveram juntos com o Senhor, as experiências. Então, acaba que a gente vai falar um pouquinho sobre os dois, amém? Então, vamos lá, queridos. Primeiro, Adão. Nós vamos acompanhar o texto bíblico em Gênesis 2 e nós vamos um pouquinho entre 2, Gênesis 3, até Gênesis 5 a gente talvez vai estar estudando um pouquinho, amém, queridos? Então vamos lá? Vamos para as nossas chaves? Nós vamos começar a partir de Gênesis 2, 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aleluia! Queridos, essa primeira lição que nós tiramos da vida do Adão, né? Aprendemos com ele sobre um princípio da representatividade. Adão representa na Bíblia eu e você, representa a humanidade, amém, gente? A essência humana que Deus formou. E olha que coisa mais linda, que Deus ele forma desse pó da terra, constituindo um ser de algo material, amém? Um corpo físico, de algo palpável, mas também vai soprar o fôlego da vida. Por isso que Cristo é vida, queridos, né? Ele não é só a verdade e o caminho, ele é vida, porque há um fôlego, há o ruach de Deus ao soprar no ser humano. A partir daí, essa constituição vai gerar, né? A alma em Deus, ela vai ser liberada, ela vai ser permitida para que essa seja vivente. Então, ele foi feito alma vivente. Então, esse princípio que a gente pode estabelecer é que tudo que aconteceu com Adão, possivelmente vai acontecer conosco, porque ele é o protótipo, ele é o primeiro. E a partir dele, todo o DNA que se veio da raça humana, somos nós. Amém, gente? Com essa natureza caída e pecadora. Então vamos entender um pouco mais. A Bíblia vai dizer lá também, queridos, dentro de um princípio da interação.
que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Olha que coisa tremenda aqui que a gente vê e a gente pode aprender, né, de como o homem ele interage ao meio que Deus nos fez. E aqui é muito lindo, querido, para lavrar e guardar. Vai falar também junto com esse início dessa representatividade, né, que é o princípio também do governo que Deus dá. Esse está lá em Gênesis 1. Vamos voltar um pouquinho, 1:28, que diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move na terra. Então nós também temos aqui uma realidade que nós aprendemos sobre governo. Então, se a gente domina, né, primeiro frutificando, multiplicando toda essa humanidade em nós, né, e através de nós, enchendo a terra, que em nome de Jesus, deixa Deus te usar aí, vamos ter bastante herança do Senhor povoando essa terra. Porém, tem esse lugar da gente se sujeitar ao Senhor, porque é o todo criador. Então, existe uma atmosfera que nós não controlamos, amém, queridos? Somente o Senhor tem a soberania de colocar tudo em ordem. A lei toda a física quântica foi o Senhor que determinou em cada lugar. Porém, a Bíblia diz que a gente domina sobre os animais. E sempre foi a relação que Deus queria que a gente tivesse com a terra, que ela sempre se sujeitasse ao homem. Enquanto o homem se sujeitava à criação de Deus, ele dominava sobre esse lugar dos animais. Então é o único lugar de governo que Deus nos dá. E infelizmente o homem às vezes tem passado dos limites. A gente vê historicamente que o homem ele quer dominar outros homens. E a Bíblia, isso aqui é contrário a todo princípio que Deus dá. Deus fez você para ser livre. Amém? Deus é um Deus livre, por isso nos fez assim. A gente se sujeita ao Senhor e consegue dominar tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Amém? E aí por isso que eu disse também que vem esse princípio da interação. Como eu disse, o Senhor pôs o homem nesse jardim. Então ele era que ia lavrar a terra e ia guardar. Queridos, Deus não te fez, não te chamou para ficar parado, te chamou para interagir com tudo aquilo que ele fez. Se nós estamos aqui é para trabalhar, para sermos abençoados com tudo que o Senhor pode nos proporcionar dentro dessa realidade material, que a gente já falou, é lindo demais. Então o Senhor, ele nos chamou para estar nesse lugar, queridos, guardando a terra, cuidando. Por isso que a Bíblia fala, cuidar com amor, dos animais. A gente que tem animal não pode maltratar. Acho que nós como cristãos deveríamos ser grandes ambientalistas. Por quê, querido? Não colocar a criação acima do Criador, jamais. Mas nós deveríamos dar o exemplo de cuidar e guardar tudo aquilo que Deus nos deu. Amém? Então nós deveríamos ter essa consciência. Infelizmente, tantas tragédias vão acontecendo. Por quê? Porque o homem não cuida da terra que o Senhor nos deu. E infelizmente ele não tem lavrado, pelo contrário, ele tem usufruído apenas, ele tem gastado tudo que pode por conta da ganância e levando a um lugar de muita destruição. Isso é algo muito sério que nós precisamos pensar. Então nós vamos lavrar e cuidar, é um princípio que Deus nos deu. O outro princípio do Senhor, esse eu amo muito, que é um princípio do limite, a gente pode também chamar de princípio da obediência, ou lições sobre obediência. Por quê, querido? Quem é ilimitado é Deus. Deus não tem fim. Amém? Ele é o próprio fim. Porém, queridos, nós somos. Então Deus deu ao ser humano um limite. Ainda naquele jardim,
naquela realidade debaixo de uma eternidade. Depois a gente vai perceber que isso é retirado do ser humano, graças a Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus, porque senão seríamos pecadores eternamente, mas Deus ele tira e nos traz novamente no segundo Adão, que é Cristo Jesus. E essa realidade aqui é onde nós percebemos que Deus diz não ao ser humano. Olha que forte, olha que proteção. Tudo aquilo que é perigoso, Deus tira de você. Deus fala, olha, esse aqui não vai por esse caminho, não toque nisso. E ele começa a entender que o ser humano precisa do não para a sua estrutura mesmo. A estrutura que Deus criou, a psíquica da nossa vida, é uma estrutura adaptada ao não. Porque, querido, se o ser humano não tiver o não, eu não sei onde ele vai parar. Diga sim para o resto da vida para uma criança, ela vai se tornar um monstro. Então, esse lugar do Senhor de nos resguardar, nos trazer uma obediência, nos trazer um limite, amém, queridos, né? É o pauto da gente entender as nossas limitações. E como que tá isso? Tá lá em Gênesis 2,16 que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, tudo que Deus disse até hoje para você, não faça, assim como está escrito na Bíblia, a lei do Senhor é protetiva, é para não fazer mesmo, querido, porque aqui, né, o Senhor ele já institui um princípio que vai permear em toda a nossa realidade, né? O Senhor nos criou, como eu disse, para sermos livres, e Ele nos dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma bênção de você poder escolher entre a bênção e a maldição, se você quer a vida ou a morte. E Ele deixa muito claro aqui quando Ele dá o não. Por quê? Porque existe o sim e o não. Então, quando Deus ele dá a opção, ele te dá o direito de escolher. Tem todas essas árvores, mas não coma desta aqui, porque desta aqui você vai morrer e certamente vai morrer. E aqui o Senhor ele está falando sobre um princípio muito forte, que é o princípio da queda humana, aonde nós perdemos realmente, querido, né, a vida espiritual. É muito sério, porque o princípio do livre-arbítrio é um lugar que a gente precisa ter muito discernimento. Antes, toda a ciência, né, vamos botar assim, do bem e do mal, era estabelecida pelo próprio Deus. Adão tinha um relacionamento com Deus de uma profundidade aonde o Senhor sempre revelava a ele o que era bom, o que era ruim, dava as devidas instruções, estava sempre ali conversando. Amém, gente? Vocês lembram? Estava sempre esse bate-papo, essa comunhão, esse relacionamento paternal que a gente vê em Deus com a figura humana de Adão, né? Mesmo sendo ele limitado, ele tinha esse acesso ao Senhor. Então isso é muito forte, né? Isso nos mostra a paternidade de Deus, uma essência de Deus te direcionando sempre num caminho muito protetivo. E por isso que nós, enquanto pais, às vezes a gente consegue entender um pouco o coração do Senhor com essa paternidade, porque a Bíblia vai falar que ainda que nós, como os pais, sejamos maus, imagina o Senhor, né? Porque a gente quer dar boas dádivas aos nossos filhos, mas a gente acaba sendo mal, a gente erra no meio do caminho. É difícil a criação das crianças,
Porém, o Senhor, ele está atento a compreender e te dar o suporte que nele todas as coisas são feitas. Então, os seus filhos, por isso que são heranças do Senhor, por isso que Deus ele tem esse lugar maravilhoso, protetivo para você, mas protetivo também de uma forma geracional. Eu costumo dizer, quando a gente olha tudo isso e vê o jardim que Deus cria, é como se quando a gente está grávidos, né? Os pais estão grávidos aí, a gente começa a entender essa relação divina de Deus de preparar um ambiente para a chegada do teu filho, não é isso, gente? Então Deus ele prepara toda uma criação e diz, olha, agora vai ser esplêndida a minha obra, agora vai ser perfeito, porque está chegando nessa terra o meu filho para dominar. Então, todos esses princípios, né, do Senhor, a gente começa a entender enquanto mãe, enquanto pai, com a realidade com os nossos filhos, mas que eles também precisam do não. Eles também precisam estar nesse lugar de segurança. Imagina se tudo que os nossos filhos pedissem, queridos, se a gente pudesse dar a eles, e mesmo entendendo que não é o momento, é perigoso, a gente vai falar não. Então, eu acho que é um lugar onde nós precisamos pensar para que as leis do Senhor se estabeleçam na nossa vida. É necessário que a gente entenda essa lição do limite, essa lição, esse princípio maravilhoso do cuidado de Deus, né? Mas que há um livre-arbítrio, há sempre uma escolha a ser valorizada, inclusive pelo Senhor. Amém? A soberania dele, gente, está nisso. Milene, mas o Senhor deixa eu escolher, mas ele... E a vontade dele? A vontade dele é que você escolha. Por isso que ele fala, filho meu, dai-me o teu coração, porque o teu coração, o centro de todo desejo, o centro de toda vontade é dele. Então Deus não fez nada obrigado. Deus está te dizendo hoje, escolha-me por vontade, escolha-me porque você quer, escolha-me por desejo, não te faço obrigado, mas te faço estar nesse lugar, te dizendo não, te amparando, assim como era, né, na vida de Adão. Pelos olhos do Senhor ele via todas as coisas, mas a partir desse momento, que inclusive vai ficar para a próxima aula, a gente passou um pouquinho, né? Nós vamos ter alguns princípios aí da independência, alguns caminhos que quando o filho cresce, vocês sabem como é que é, né? Eu me mando, eu sei o que eu faço e na verdade é muito engano e muito perigo. Então, é por isso que a gente tem que estar nessa jornada discernindo que o Senhor, ele te ama, ele tem cuidado da sua vida, ele está te dizendo não para muitas coisas que são realmente perigosas para você, que você vai morrer espiritualmente, ainda que talvez não fisicamente, nós vamos entender o contexto aqui de Gênesis, mas a morte espiritual certamente ela virá. E Deus falando hoje para que a gente comece a entender a partir da vida de Adão lições tão importantes dessa jornada que o Senhor quer estabelecer na nossa vida. Amém? Nós vamos guardar esses princípios, nós vamos estar nesse lugar amando apaixonadamente esse Deus, sabendo que Ele criou, olha, Ele te elegeu nele, você foi formado, Deus sonhou com você, assim como sonhou com Adão, e ver ele lá produzir todo um jardim, dar tudo que podia para ele, do bom e do melhor. Assim é o mesmo Deus, querido. Ele é o Pai nosso. Ele foi o Pai de Adão, mas ele também é o nosso Pai. Então, dentro disso, eu quero te convidar a gente continuar. A partir de amanhã a gente segue com Eva, amém? Mas ainda vou entrar em Adão ainda, queridos, né? Para a gente poder nortear no nosso bate-papo aqui, nas nossas lições de hoje, a vida que a gente pode cada vez mais entender e discernir alguns princípios bíblicos. Amém? O Senhor tem grandes coisas a teu respeito e a gente vai continuar aqui, seguindo o Deus do nosso coração e jamais o nosso coração que é enganoso. Vê o coração de Adão?
São muitas surpresas, queridos. Então, nós vamos ficar nesse cuidar do Senhor. Vamos voltar ao jardim da inocência. Amém, queridos? Eu quero te convidar para amanhã. Tá forte demais, a gente tá junto. Um abraço, fica na paz. Até. Tchau, tchau.